sou Paula Leal, estão comigo nesta edição Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes. Vamos aos destaques de hoje. Master pagou mais de 80 milhões de reais a escritório da mulher de Moraes. Lula defende o ministro a quem chama de companheiro. Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz depois do ataque de Israel ao Líbano. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. O escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, recebeu mais de 80 milhões de reais em pagamentos do Banco Master em 2024 e 2025. Os pagamentos constam nos informes da Declaração de Imposto de Renda da instituição financeira de Daniel Vorcaro, enviadas à CPI do crime organizado no Senado. Em nota, o escritório afirmou que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Vale lembrar que somente meses depois de ter vindo à tona o contrato de 129 milhões de reais, o escritório de Viviane Barsi de Moraes justificou os valores, informando ter feito reuniões e elaborado uma política de compliance para o Banco Master. Os valores, no entanto, são muito acima do mercado. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa informação já circulava há algum tempo desse recebimento, ali estimavam em torno de 70, 80 milhões de reais, mas o fato novo é que agora existem os informes de imposto de renda, declaração de imposto de renda do Banco Master, que declarou esses valores. Segundo os documentos, foram ali 22 pagamentos no valor de 3 milhões e 600 mil reais por mês até a liquidação do Banco Master em novembro do ano passado. Sem contar os descontos, não tinha ali os descontos dos voos realizados pelo escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes na declaração de imposto de renda do Banco Master. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Atacar a Receita Federal também é atacar as instituições e a democracia. Porque vamos lá, esses dados vieram dos informes de declaração de imposto de renda da empresa do Vorcaro, que diz textualmente que pagou 80 milhões ao escritório da dona Viviane Barsi. Aí ela vai lá e diz o seguinte, essas informações que não confirmaria ou não comentaria essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. Bom, ela pode questionar se foi vazado. Agora, incorreta, ela teria que acusar a Receita Federal de não trazer uma informação verdadeira. Ou o próprio cliente dela de divulgar uma informação falsa. Ou passar uma informação falsa à Receita Federal, o que também seria crime. E aí se imagina se o escritório não teria divertido o Banco Master a não, obviamente, passar informações incorretas à Receita. Eu estou contando tudo isso porque é óbvio que a conta não fecha. Essa história não fecha. Não fecha porque sim, agora tem de novo uma informação claríssima da prestação de serviço por parte do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e que no dia da prisão o próprio Vorcaro liga para o número do Supremo, que o Supremo não quer contar de quem era o número naquele dia, dizendo já conseguiu bloquear isso, era a prisão dele, esta que ele está nesse momento ainda detido. Nós estamos falando do que especialmente? De um escritório de advocacia que está dizendo que a Receita Federal, que tem fé pública, não teria divulgado essas informações, não teria dado informações corretas? Porque a apuração agora é muito clara. É, obviamente, do documento de declaração de imposto de renda. Neste caso, sejamos justos, o Vorcaro declarou ao imposto de renda o que fez de gastos. Ele tem que justificar onde que o dinheiro que ele ganha foi. Bom, enfim, declarou isso. Ninguém declara mais, enfim, essas coisas todas, porque você tem um compromisso ali com a Receita Federal de ser preciso nas suas informações, senão você é multado. Isso acontece com todo mundo. E agora vem o escritório da dona Viviane e diz o seguinte, informações incorretas e vazadas ilicitamente. Vamos ao que importa. O escritório trabalhou para o Vorcaro. Tudo indica porque a mulher era esposa do ministro Alexandre de Moraes, porque sim, de fato, o ministro Alexandre de Moraes era um ministro superpoderoso e o Vorcaro acreditou que se comprasse um contrato completamente fora de mercado com o escritório da esposa do ministro, ele estaria protegido para sempre. Sim, desde que veio depois aquela história do Taiaiá, veio primeiramente com o Toffoli e acabou respingando no Alexandre de Moraes. Aí o castelo ruiu.
estão tentando encontrar desculpas para o que não tem mais como tapar, ou seja, a história está exposta. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, tem mais informações vindo à tona agora que a CPI do banco, a CPI do crime organizado, né, está com as informações, as declarações do imposto de renda do Banco Master, que também declarou pelo menos, Ana, 59 milhões de reais para pagamentos de políticos, dirigentes partidários, ex-ministros e também um ex-presidente da República entre 2022 e 2025. São valores que constam na declaração que foi apresentada à autarquia pela instituição financeira de Daniel Vorcaro. Um dos presentes nessa lista é o ex-presidente Michel Temer, que teria recebido 10 milhões de reais por serviços prestados em 2025 para atuar na tentativa de venda do Banco Master ao BRB. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, professor Marcília, Piotto, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, enquanto o Piotto conversava, comentava, né, sobre o nosso primeiro assunto, não sai da cabeça a história, a nossa notícia de segunda-feira sobre o Banco Central impondo sigilo de 8 anos a documentos relacionados à liquidação do Banco Master. A frase que o Piotto disse é perfeita, a conta não fecha, porque o nosso Banco Central, o Banco Central que na época da administração do governo Bolsonaro foi tão elogiado aqui fora, né, pela independência, nomes como Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, é um sopro de esperança no mundo. Não, agora o Brasil vai entrar nos eixos depois da Lava Jato, que também é muito famosa aqui. Agora o Brasil vai entrar nos eixos. Aí vem o Banco Master, aí vem o Taiaiá, aí vem 2 ministros completamente dentro, sujos no lamaçal, Master, Taiaiá e tudo isso. E aí vem, para mim, essa semana a cereja do bolo. Agora, né, Master pagou 80 milhões ao escritório da Mulher de Moraes. Ontem falamos também do crescimento de patrimônio do Alexandre de Moraes, quase 300% em 5 anos, depois que ele se tornou ministro da Suprema Corte. E, para mim, essa semana, o Banco Central está nesse lamaçal todo, porque o Banco Central colocaria um sigilo de 8 anos em documentos importantíssimos para a gente até entrar em investigações mais sérias sobre dinheiro público. 8 anos a documentos relacionados à liquidação do Banco Master. Eu vou fechar o comentário com a frase do Piotto: a conta não fecha. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, estava aqui pensando, se o banco de Daniel Vorcaro pagou 3 milhões e 600 mil reais por mês em 22 parcelas até a liquidação do banco ao escritório, ele também deve ter declarado no imposto de renda do escritório da doutora Viviane Barsi de Moraes esses valores. Seria possível quebrar o sigilo de um escritório de advocacia? Como é que funciona? Um trâmite talvez muito mais delicado em termos jurídicos, né? Mas já existe um precedente, por exemplo, para fazer esse cruzamento de dados, informações de recebimentos e pagamentos, Marcília? Paula, boa noite, Piotto, mestre Augusto, Ana, boa noite a toda a audiência. Olha, o que me choca nessa história, antes de chegar à sua questão, é de que o Vorcaro declarou, né? Quer dizer, esse crime ele não cometeu. Não. É incrível, né? Coisa esquisita. Cometeu todos os crimes do mundo, mas não, eu vou fazer certinho. Em relação à receita, ele fez certinho. Curioso. Agora, a gente precisava saber mesmo o que se passa dentro desse escritório da esposa do ministro Moraes, vamos dizer assim, porque se eles tiveram esse aumento, né, eles, que eu digo aqui o casal, né, eles, Moraes e esposa, eles tiveram esse aumento patrimonial que nós estamos vendo, esse contrato do Master foi fichinha, foi um dos tantos, foi um dos muitos contratos esquisitos que devem ter circulado por lá. Então é preciso que a gente entenda o que está acontecendo nessa contabilidade desse escritório. O problema é que escritórios de advocacia têm uma proteção especial. E por que tem uma proteção especial?
porque a lei entende que se você quebrar o sigilo de um escritório, você automaticamente quebra o sigilo dos clientes do escritório. E quebra também o sigilo profissional do escritório com os seus clientes. Então é muito mais delicado, muito mais difícil conseguir fazer isso. Você não basta ter um indício de crime, mas você precisa ter a concretização de que aquele escritório está sendo usado não como um escritório de advocacia, mas como fachada para o cometimento de crimes. Não sei se a gente não vai chegar a isso no caso desse escritório do ministro Moraes. Agora, tem um outro ponto, para além do que aqui se comentou, que eu queria também levantar, que é o seguinte. Nós, e a Paula, de resvalo, vamos dizer assim, trouxe essa questão. Os voos de jatinho feitos pela Viviane e o seu esposo, seu cônjuge, o ministro Moraes, disse ela, quando foram descobertas os 8 voos feitos nos jatinhos do Vorcaro, disse ela que esses valores estariam sendo abatidos do contrato, que não eram voos gratuitos, que eles estavam sendo abatidos do contrato. E isso justificava, então, o voo. Bom, a gente está aqui com o Vorcaro declarando o valor integral. Não tem abatimento nenhum nesses dados da Receita. Ele pagou o valor do imposto integral sobre os 80 milhões, que é o valor integral do contrato. O abatimento, me parece, que deveria, de alguma forma, constar nesses dados vazados da Receita. Ou seja, nós estamos diante de álibis do Moraes e de álibis da esposa do Moraes que desmoronam, que simplesmente se esfacelam a cada notícia nova a que nós temos acesso. O Moraes, os indícios sobre os ilícitos e absurdos cometidos por Moraes ou pelo casal Moraes ficam cada vez mais claros. Não faltam, vou repetir o que a gente falou aqui ontem, não faltam informações e indícios, falta coragem das autoridades para investigar o ministro. Pois é, porque na nota o escritório disse que as informações são incorretas, então apresente a declaração de imposto de renda para confrontar as informações. Augusto Nunes, simples, boa noite. Assim. Bastante simples. Boa noite, Paula, meus amigos, Piotr, Marcília, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. A Paula resumiu a ópera. Apresenta a declaração que desminta, que possa desmentir essa declaração divulgada. Agora não interessa se vazou porque alguém entregou ilegalmente. São números que só podem ser contestados por outros números. Mostra a declaração. Eu não entendo, vou repetir aqui, podem fazer o que quiserem com a minha declaração de imposto de renda. Não tem problema nenhum. Está tudo declarado lá. Eu acho que durante toda a minha vida, e não ganho mal não, durante toda a minha vida eu não ganhei esses 80 milhões. De jeito nenhum. 80 não. Não dá para chegar, é ou não é? Agora, um escritório com um cliente conseguir isso aí, eu acho o seguinte, o Milor Fernandes, sempre ele, né? Quando começou a Bolsa Ditadura, os caras começaram a receber mesadas, indenizações absurdas. Ele disse outra frase perfeita. Ele falou, olha, pensei que fosse ideologia, era investimento. A turma que estava brigando contra o governo estava pensando em, no futuro, viver disso. O Moraes, foi fechado o contrato, quer dizer, vamos ver as coisas como as coisas são. O contrato foi fechado para que o todo-poderoso ministro Moraes, que defendia a democracia, que havia salvado o Brasil dos extremistas de direita, para que ele livrasse da gaiola o dono do Master e livrasse da dissolução, do fim, o banco. Foi para isso. Usasse os seus poderes. E há provas disso já. Ele tentou fazer isso. Ele teve conversas com o presidente do Banco Central. Ele participou, ele teve diálogos, dialogou com o próprio Vorcaro, diálogos que confirmam as tentativas dele. Como é que é? Alguma novidade? Conseguiu bloquear? Está tudo feito.
Com essas notas, o casal só vai se enrolando, notas de esclarecimento, o casal só vai se enrolando nas próprias explicações, porque não há explicação honesta que os livre dessa encrenca em que se meteram. Que é isso aí. O banco declarou que pagou 80? Não pagou. Mostra. Não tem outro caminho. Só que se eles mostrarem, a coisa é feia. O Marcília está lembrando aí. Não aparece o abatimento aí dos jatinhos. É. O Moraes, ele não percebeu que a sua vida no Supremo acabou. Acabou. A cada passo que ele dá, ele está na areia movediça. Ele se move e afunda. Não tem explicação. Ele devia saltar o quanto antes. Mas não, ele vive numa realidade paralela, então ele manda prender Agora ele quer prender todo mundo na Receita Federal. Estão divulgando papéis que, se fossem ligados a mim, olha aqui, perdi, tá bom, não deu certo, tá, desculpe, né, mas nosso tempo acabou. O Moraes e o Toffoli não têm mais condições de julgar nada. E eles ficam agora, eles pioram a situação com cada nota. Né? Ela não recebeu, o jatinho não foi por causa disso, pronto, já mais uma falácia que caiu. Eu acho que o Supremo precisa resolver rapidamente isso, o Senado, porque está apodrecendo a instituição. Exatamente, deixa eu só resgatar a nota do escritório da doutora Viviane Bartz de Moraes, porque parece que vão se enrolando cada vez mais, né, ao dar essas explicações. Essa nota foi em relação ao uso dos voos. E aí, ali no segundo parágrafo, que foi o que trouxe até o Marcília, ela diz o seguinte: em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, que é uma empresa de táxi aéreo que pertence a um grupo de Daniel Vorcaro, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. Além disso, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. É o que diz a nota. Portanto, a declaração de imposto de renda do banco deveria ter esses descontos. Perfeito? Exato. Quer dizer, mentiu. A nota, está claro, a nota é mentirosa. Reputação ilibada foi para o espaço, se é que existiu. Se é que a reputação inteira do Libado a gente já nem está mais questionando, mas a reputação, acho que deles todos. O problema é que a reputação da nossa república, a reputação das autoridades da república que estão omissas, a reputação de todo mundo acaba indo para o saco, enquanto esse caso não se resolve e o Moraes e o Toffoli e todos os envolvidos são expurgados da corte. O presidente Lula disse hoje em entrevista que as fraudes envolvendo o Banco Master e a atuação da mulher do ministro Alexandre de Moraes na defesa da instituição impactam a imagem da corte. Lula disse que orientou o ministro, a quem chamou de companheiro, a preservar a sua trajetória diante dos casos que envolvem Daniel Vorcaro. Também indicou a necessidade de transmitir uma resposta à sociedade sobre o episódio. Vamos acompanhar. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte: você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando. Diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar qualquer coisa. Bom, tem outras declarações do presidente Lula, mas vamos começar com essa, que eu acho que essa rende bastante, Piotr, essa defesa pública do presidente Lula em relação ao companheiro Alexandre de Moraes.
A última vez que o Lula deu um conselho foi para o Maduro para criar narrativa, você lembra daquilo? Ele deu, conta de um outro jeito a sua ditadura, né? Agora ele está dizendo, conta do outro jeito que você se beneficiava, que você estava envolvido no escândalo, porque afeta a corte. Se o Lula chegou agora a essa conclusão, nós estamos preocupados, a preocupação é grande. Bom, aqui tem duas coisas. O Lula tem uma fatura para pagar, todo mundo sabe. O Lula saiu da cadeia em Curitiba por decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi uma decisão naquela tese completamente descolada da realidade, do direito, da tradição da justiça brasileira, a tal da tese do CEP. Depois de 9 juízes, pelo menos, terem se manifestado de 3 instâncias diferentes, o Supremo falou assim, não, o CEP está errado. Como se todos aqueles 9 juízes fossem completamente ineptos, inaptos, incompetentes em entender o direito brasileiro. Foi uma invencionice do Fachin, hoje presidente da Corte. Depois, para ser justo, lamentavelmente, mas enfim, foi referendado pela maioria da Corte também. Se não me engano, acho que foram 7 votos a favor daquela tese. Completamente estapafúrdia. Ou seja, o Lula tem uma fatura, ele tem que pagar. Ele não pode se desvencilhar do Supremo assim, do nada. Dia desse a gente viu o Zé Dirceu fazendo críticas, o Supremo tem problemas, quer dizer, porque aí ele vai dizer, quem concorre a deputado federal pelo PT vai dizer, não temos nada a ver com isso, nós também criticamos o Supremo. Porque durante a campanha o PT mente, não é a primeira vez que isso acontece, tirou comida do prato da campanha da Marina Silva lá atrás, eles não vão ter nenhum esforço, não vão fazer nenhum esforço hercúleo para, digamos, criar narrativas. O Lula já é bem mais difícil, tanto que agora teve que chamar de companheira. A mulher dele deu um tapa nas costas do Alexandre de Moraes num evento dentro do Palácio do Planalto. Só que era um momento em que o Alexandre de Moraes, abre aspas, morava no Brasil, mandava no Brasil. Essa era a realidade. É aquele Moraes que o Vorcaro comprou nesse contrato com o escritório da doutora Viviane, a mulher do ministro. Aquele ministro, né, inatingível, superpoderoso, anabolizado, que o que falava se seguia. Tinha controle de parte da Polícia Federal, do TSE. Bom, a gente viu toda essa história. O Lula está tentando se descolar de tudo isso, mas é muito difícil. O Supremo tem uma simbiose, ou seja, o Supremo está completamente conectado. Esse Supremo ruim, de imagem ruim, esse que o Augusto diz que está apodrecendo, tem imagem colada no Palácio do Planalto do Lula, no governo Lula. É uma coisa, é o consórcio, como a gente tem denunciado aqui há muito tempo. Ele está tentando, e ele dá conselhos. O Lula ainda se acha no direito de dar conselhos. Bom, numa situação como essa, é o mínimo que ele podia oferecer, né? Tem que pagar essa dívida. E o petista também relatou que conversou com outros ministros sobre o caso Master. Lula afirmou que acredita no uso do tema pela oposição durante a campanha pela presidência da República neste ano. Sabe, eu já conversei com muitos ministros a respeito disso, ou seja, é preciso uma explicação convincente para a sociedade. Essas coisas a gente não joga em cima do tapete achando que o povo vai esquecer. Isso vai ser utilizado. Se não tiver explicação convincente, tem que ter punição. Isso vai ser utilizado na campanha. Todo mundo tem que ter clareza que a extrema-direita vai utilizar o caso do Banco Master, envolvimento com a Suprema Corte, na campanha. E vão fazer pedindo voto. Quem quiser caçar a Suprema Corte, vote em tal deputado ou tal senador. Vai ser assim a campanha. Isso já está dito, isso já está explicitado. Tá aí, Ana, o presidente Lula desviando do assunto, falando aí de extrema-direita, transferindo a responsabilidade no caso Master e dando alguns conselhos ao companheiro ministro Alexandre de Moraes. E que horror, né? A extrema-direita usar fatos. Imagina, que horror! Você mostrar a verdade, você mostrar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com o Banco Master, com o Vorcaro, com esse lamaçal todo. Eles não têm mais argumentos, não é, Paula? É por isso que eles são tão obcecados em censurar as redes sociais. Porque essa coisa de ficar discutindo os fatos, discutindo o que aconteceu, mostrando o que aconteceu, esse negócio de mostrar a verdade é coisa da extrema-direita. Um horror mostrar a verdade. Bom, na sequência, Lula disse que é necessário estabelecer novos critérios para a escolha de ministros do Supremo e também questionou o tempo de mandato dos ministros na Corte. Você tem que ter, na própria Constituição, uma definição melhor, sabe?
quais as exigências que você faz para alguém ser ministro da Suprema Corte. Porque é o caso mais importante do país. Quando eles tomam uma decisão, não tem recurso. Só Deus. Então, sabe, as pessoas têm que fazer uma opção. Quando vai para a Suprema Corte, ele tem que ter um compromisso, sabe, quase que religioso. Sabe? Ele não está lá para fazer opção para ganhar dinheiro, ele está lá para tentar cuidar da nossa Constituição, da democracia. Então, o que nós precisamos é pensar como a gente regula isso, sabe, numa Constituição. Sabe? Vai ter mandato? De quanto tempo será o mandato? Augusto, o cargo mais importante do país, hein? Assumiu uma cadeira no Supremo, segundo o presidente Lula. Ele indica o Toffoli, por exemplo. Também é outro, né? Que está nesse pântano aí, está por aqui, ó, está na testa. A altura da testa, atingida aí pelo corpo do Toffoli, que foi o primeiro a entrar no pântano, né? Foi. Sempre juntos. Inaugurou. Sempre juntos. Moraes e Toffoli vão afundar juntos completamente. Agora, você vê, existe corporativismo até entre bandidos, né? Porque o Lula, ele é bandido numa atividade, ele está se solidarizando com os outros bandidos. Crie sua narrativa. É isso que ele está pedindo, sugerindo. Crie sua narrativa, porque diga que você não estava advogando, conforme o Lula, né? E aí, o Lula que culpava a mulher por ter, pela compra do apartamento, tentativa de compra do apartamento, o triplex no Guarujá e no sítio de Atibaia, ele está sugerindo que culpe a mulher que estava advogando, né? Então, a tua mulher estava advogando. Então, o que o Lula está querendo? Ele está reconhecendo o crime, mas cria uma narrativa. Ele fala que ele acusa a extrema-direita de ser honesta. A extrema-direita vai cobrar isso na campanha. Claro, é do consórcio. É o consórcio, não foi ele o salvador da democracia, a brasileira. Não foi ele que conseguiu impedir o golpe dos extremistas de direita. Pois é, a democracia, o maior câncer da democracia é a roubalheira institucionalizada como fez o Lula. O Lula não está vendo nada demais aí, não, tanto que ele está querendo mandar o Messias, que é outro. Então é o seguinte, o que ele disse ao Maduro, ele está dizendo ao Moraes. Maduro nós sabemos que já está preso. E espero que aconteça o mesmo com o ministro Moraes. Só vou trazer mais uma declaração, Marcília, porque o Lula também, além de culpar a extrema-direita, culpou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo início das fraudes financeiras cometidas pelo Master. Em setembro, sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? Tá aí. Mas ele recebeu o dono do Banco Master fora da agenda. Sim. Exatamente. Não, veja, o Lula está em campanha, né? Ele está fazendo o dele, dizendo, né, que a estratégia da direita ou da extrema-direita, como ele falou, vai ser a de cobrar do companheiro Moraes. Do companheiro Moraes, e a estratégia dele vai ser dizer que tudo isso é uma falácia, afinal de contas, quem é da extrema-direita, na cabeça dele, não merece, não pode ser legitimado a cobrar nada. Então a gente está aqui diante de um presidente no palanque, né? Agora, essas frases são incríveis, né? Ele diz que o conselho dele foi de que o Moraes não devia jogar a biografia fora por conta de um escândalo. Pô, tá aí um conselho que ele é uma perfeita pessoa para dar. Porque se tem uma coisa que o Lula fez foi jogar a biografia fora por conta de escândalos. Ele é expert nisso. Tem lugar de fala. Outra coisa que ele falou agora numa última foi que para ser presidente ou ministro da corte não dá para entrar lá só para ganhar dinheiro. Eu achei ótimo, só para ganhar dinheiro. Quer dizer, é também para ganhar dinheiro. Você vai para a presidência... O ato falho. Freud explica. Né? Não é que ele falou assim, é para ganhar, não é para ganhar dinheiro. Ele falou, não é só para ganhar dinheiro. E a gente sabe que o Lula ganhou muito dinheiro. Não só ele, como a companheirada toda, inclusive o filho, que está fugido do Brasil pelo tanto de dinheiro que ganhou.
E essa história da narrativa, né, de dizer, olha, põe a culpa na mulher, põe a culpa, Moraes, na sua mulher, também é algo que o Lula sabe fazer muito bem. Ele botou a culpa do triplex nas costas da Marisa, também durante o julgamento. Tentou colocar nas costas da mulher a culpa que ele estava sendo imputada. Esse negócio de narrativa, eu me lembro de uma piada... uma pequena anedota que é contada no meio jurídico, que é aquele negócio que o cara liga para o advogado e fala assim, doutor, matei minha mulher. Fala, não, estão dizendo que você matou a sua mulher. Então, esse é o grande conselho que o Lula está dando para o Moraes. Fala aí que foi a sua mulher, diga que é tudo uma narrativa, porque o Lula está pensando nas eleições, ele só pensa nas eleições. É uma questão de dívida com o Moraes, mas é também uma reflexão de que Moraes e Lula, junto de Master, essa trinca, Moraes, Lula e Master, nas urnas não dá certo. Então, para ele, a conta é assim, ou é Lula mais Moraes sem Master, ou é Lula sem Moraes, se o Moraes seguir atrelado ao Master. Essa é a contabilidade lulística que está sendo feita. Agora, só um conselho que o Lula também disse, ele disse assim para o Moraes, teria dito, né? Olha, só diga que você está impedido de votar todos os casos do Master no Supremo. Ele teria aconselhado o Moraes a fazer isso. O Lula, os conselhos que ele dá, ele não segue os próprios conselhos, né? Ele diz, não conta mentira porque depois você tem de cobrir essa mentira com outra e aí mais uma e tal, e ele não para de fazer. Mentir, ele quer que o Moraes também continue mentindo e afundando. Veja só, ele está dizendo que é culpa do Bolsonaro. O Master nasceu na Bahia. E a turma do PT da Bahia também está afundada até o último fio de cabelo nesse escândalo. Tá? O ex-chefe da Casa Civil, que vai disputar o governo lá da Bahia, o Jacques Wagner, essa turma toda está na origem disso aí. Esses estão esperando só vaga para entrar no pântano. E vão entrar. E ele começa, o pai do Lulinha, começa a dar conselho para os outros. Devia dar para o filho. Uma das teses, inclusive, de que o Vorcaro teria grandes benefícios numa delação é que ele não poderia ser o chefe do todo o esquema. E que boa parte dos comandantes desse esquema seriam da Bahia. Dentro de todo um esquema financeiro, envolvendo políticos e tudo mais. Ou seja, o Vorcaro teria muita gente a delatar, e não como o dono da operação, mas sim como talvez a face mais presente, mais pública do caso do Banco Master, mas que ele, em tese, receberia ordens. Ou seja, essa é uma das teses pelas quais eu ouvi de alguns advogados que conhecem muito bem o Supremo e esses esquemas, esses acordos de delação premiada, não são esquemas, são acordos de delação, né, com a justiça, são todos firmados legalmente, é que você tem que oferecer muita coisa. Uma delas é, obviamente, como tudo funcionava, e ele é o sujeito que pode explicar para a Polícia Federal onde procurar tais informações. Quantos são os telefones mesmo, Paula? 9. Nos 9 telefones, ele sabe onde está. Ele talvez seja a única pessoa que saiba onde está e quem está lá, né? E por que está naquelas gravações. É que também ele poderia dizer, olha, eu só sou a face mais pública, mais visível do esquema. Tem gente acima de mim. E aí, obviamente, daí vem a tese de que seria o maior escândalo da República Brasileira. Esse negócio da Bahia, a Bahia está tão enfiada nesse escândalo do Master que eu vi outro dia um bastidor de que os candidatos eles estavam conversando sobre a possibilidade de que o assunto Master não fizesse parte dos debates, porque estava todo mundo enfiado. Então, se um falasse do outro, não ia dar certo. Todo mundo tinha algum tipo de... O Lula tem razão. A oposição vai explorar esse assunto. E como? O Banco Master é o escândalo, mais um escândalo do ano, num governo, numa era, a era PT, em que foi registrado pelo menos um escândalo por ano, grande escândalo. Nós achávamos que era o roubo dos aposentados. Aí apareceu o Master, no mesmo ano. No mesmo. A influenciadora Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, criticou o vazamento de mensagens íntimas nas redes sociais.
Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. E o que foi muito triste de ver foi que outras mulheres que levantam bandeiras e que se dizem espirituais usaram o meu sofrimento, usaram essa violência para ganhar engajamento na internet. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Ela também afirmou que não é investigada e negou qualquer envolvimento nos fatos apurados. Muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia? Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira. Bom, Ana, a Marta Greff tem um ponto, né? Houve ali um vazamento de mensagens íntimas trocadas com o então noivo Daniel Vorcaro. A gente lembra que Marta Greff foi inclusive convocada a participar da CPI do crime organizado, mas ela não compareceu, foi convocada ali para prestar esclarecimentos sobre o caso do Master. Então, Paula, é claro que essas mensagens vazadas, mensagens de um casal, de namorados, noivos, isso tudo aí é totalmente desnecessário. Agora, puxar a carta de que isso só aconteceu porque era mulher, aquela coisa toda, então criticar a Vivi Barsi é também misoginia, porque imagina, que mulher não faria um contrato de 129 milhões de reais, não é mesmo? Enfim, agora, curioso, esperou terminar a CPI para poder falar. Aí fez vídeo, sentou ali, né, e fez colocou todo o roteiro ali na frente. O que é muito difícil acreditar, Paula, é essa história de que ninguém sabia. Eu não sabia, ninguém sabia. Como não sabia? Nas mensagens que foram divulgadas, existem mensagens, existem perguntas da ex-noiva, da Marta, perguntando, e aí, como foi? Encontrei o ministro, encontrei o ministro não, né? Encontrei o Alexandre de Moraes, como foi? Mensagens, ele explicando dos encontros dele fora da agenda, com várias figuras de Brasília, e ela perguntando como foi, e aí, me conta. Como não sabia? Como não sabia? Agora, a pessoa, o vídeo do próprio noivado dos dois já rodou, uma coisa assim, cinematográfica, de péssimo gosto, na minha opinião, mas não deixa de ser cinematográfica, na França ou na Itália, uma coisa assim absurda, tudo pago, todos os convidados foram levados para fora do país, para a Itália, depois para a França, para não sei quantos dias de noivado e aquilo tudo, milhões, fala-se num gasto de 200 milhões de reais nessa festa, e a moça não sabia de nada, isso tudo é dinheiro de um banqueiro de 30 e poucos anos. Então, assim, não bate, né? Não bate porque nas mensagens existem perguntas dela, né? Aquela pergunta do follow-up. E aí, como foi? Muito difícil. É uma pena realmente que as mensagens privadas tenham vazado e de uma certa forma o mundo adora isso, né? O brasileiro também é a curiosidade sobre a vida alheia, mas nessas mensagens também existem indícios de que ela sabia. Então nós já discutimos aqui uma vez como separar o que é privado, o que é uma conversa ali mais apimentada entre dois noivos, dois namorados, mas no meio dessa conversa, ali no meio, ela pergunta sobre possíveis ilicitudes do ex-noivo. Como fica? Bom, agora a gente muda de assunto para falar do conflito no Oriente Médio. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian,
disse que o cessar-fogo com os Estados Unidos foi rompido dentro do território iraniano. Ele também informou que 2 ilhas iranianas foram atingidas por bombardeios. O regime também fechou o Estreito de Hormuz e ameaçou romper a trégua caso Israel não interrompa os ataques ao Líbano. Sites de monitoramento de tráfego naval indicaram que a decisão de fechar o estreito já teve impacto. No Líbano, autoridades informaram que ataques de Israel deixaram 254 pessoas mortas e mais de 830 feridas. Os bombardeios atingiram Beirute e regiões do sul do país, com mais de 100 alvos ligados ao Hezbollah. O Irã informou que pretende responder aos ataques e que já identifica alvos. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a trégua não se aplica ao Líbano. Já passo para a Ana. Ontem, no programa, Ana, nós anunciamos, então, a trégua, o cessar-fogo que foi aceito pela Casa Branca ali de 2 semanas para as negociações. E aí tivemos mais fatos desde ontem à noite. Para hoje, quero te ouvir aí sobre novamente esse fechamento do Estreito de Hormuz. E houve um encontro entre o presidente americano Donald Trump e integrantes da OTAN justamente para discutir a situação do conflito, Ana. Bom, vamos lá, Paula. Sobre o Líbano. Realmente o Líbano não estava no acordo de cessar-fogo e isso é o que, inclusive, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse hoje, assim como o primeiro-ministro de Israel. Agora, algumas coisas, Paula. Hoje, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, ou Rutte, como na Europa eles falam o sobrenome dele, ele se encontrou primeiro com o secretário de Estado, Marco Rubio, tiveram uma longa reunião e agora ele está exatamente nesse momento. Eu chequei aqui as redes sociais da Casa Branca, mas parece que a reunião ainda não acabou com o presidente Donald Trump. Eles já estavam há mais de 2 horas numa reunião. Claro que Donald Trump não está satisfeito com a OTAN, principalmente porque os países em que os Estados Unidos colocam tropas para proteger de uma forma geral a Europa, alguns desses países não autorizaram que os americanos usassem suas bases aéreas. Então, agora, de acordo com o Wall Street Journal, o que saiu dessa reunião, a primeira reunião do Mark Rutte com o Marco Rubio, é que há a possibilidade dos Estados Unidos tirarem tropas americanas de alguns países. Aquela história, vocês querem o nosso dinheiro, vocês querem as nossas tropas para proteção, então nós temos que ser aliados de mão dupla, que foi até um termo que o próprio Marco Rubio usou a semana passada. A OTAN não pode ser uma aliança de mão única. Esse é um ponto. Agora, é curioso acompanhar a imprensa também hoje, porque até ontem, quando foi anunciado o cessar-fogo, todo mundo, né, todos os detratores do presidente Donald Trump chamavam de louco, vai cometer crimes de guerra, e onde está o direito internacional? Aí hoje as manchetes eram: ele amarelou, ele cedeu, ele não aguentou o tranco. Então, para a gente ver que não há honestidade intelectual na grande mídia hoje, não há. Xingaram tanto o presidente Donald Trump quando ele chega a um acordo de cessar-fogo, mas aí ele fraquejou. Outra coisa importante que aconteceu ontem, Paula, que tem a ver com o Irã. Parentes do Soleimani, vocês lembram do Soleimani que foi morto no primeiro mandato do Donald Trump na Casa Branca? Pois vejam vocês, parentes dele, uma sobrinha e uma sobrinha neta, eu até mandei as fotos para a nossa produção, elas foram presas aqui na Califórnia, esbanjando a vida na América. Carros de luxo, bolsas de grife, festas, olha as roupas para uma mulher iraniana, né? Não uma mulher iraniana que tem que viver sob a Sharia law, a lei da Sharia no Irã, mas assim que elas estavam vivendo aqui na América,
e com green card, tá? Marco Rubio já prendeu, elas estão sob custódia do ICE e o Marco Rubio já disse que vai revogar o green card, a residência permanente das duas, e mandar de volta para o Irã. Hoje, mais 4.000 pessoas da elite iraniana, dos endinheirados, dos ricos, dos vorcaros iranianos, podemos colocar assim, 4.000 pessoas também entraram na mira do ICE e serão deportadas dos Estados Unidos. Ou seja, a hipocrisia realmente é inacreditável. Tudo que os iranianos estão passando e parentes do Soleimani vivendo o bom do capitalismo aqui na América. O cerco se fecha em torno das explicações dadas pelo escritório de Viviane Barci de Moraes. O que antes eram apenas estimativas, agora são dados oficiais. O Banco Master declarou à Receita Federal pagamentos que somam 80 milhões de reais. A conta, como apontam os analistas, simplesmente não fecha. Enquanto o Banco Central tenta impor um sigilo de 8 anos sobre documentos da instituição, a CPI do crime organizado avança sobre os informes financeiros que desmoronam a tese de compensação de voos em jatinhos particulares. Até o presidente Lula já entrou em cena, aconselhando o companheiro Alexandre de Moraes a adotar uma narrativa de distanciamento para preservar o que resta de sua trajetória. Estamos diante de um impacto institucional sem precedentes, onde a transparência dos números da Receita Federal confronta diretamente o poder absoluto de Brasília. Acompanhe os desdobramentos deste caso aqui no canal. Agradecemos a sua audiência. Para não perder as próximas atualizações sobre este e outros escândalos da República, inscreva-se agora, ative as notificações e deixe o seu like. Sua participação é fundamental para o nosso jornalismo independente. Até o próximo vídeo.